A paz de nosso Senhor Jesus Cristo aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos bíblicos da Escola Dominical. Estamos estudando neste trimestre a Igreja dos Gentios, ou seja, aqueles que não são judeus. É o estudo no livro de Atos, e eu recomendo que você leia o livro todo. Em todas as nossas lições, estamos destacando um livro bíblico, e é importante o conhecimento da leitura dos textos bíblicos para que você não seja enganado sobre a verdade. Conhecereis as Escrituras, e as Escrituras vos esclarecerá. A palavra de Deus é que esclarece. Então, é um estudo sobre a chamada missionária e a consolidação do Evangelho entre os povos. Já vimos a primeira viagem missionária entre Paulo e Barnabé, por um período de 1 ano e meio aproximadamente, visitaram parte da Ásia e da Europa. E agora nós vamos ver sobre a segunda viagem missionária. Lição de número 4, terceiro trimestre de 2026, referente ao domingo 26 de julho, e tem como título O Espírito que nos guia além das fronteiras. O Espírito, se referindo ao Espírito Santo de Deus, que nos guia além das fronteiras. Vamos ler um texto bíblico. É longo, mas é necessário. Atos 16, de 11 a 18, e depois dos versículos 25 a 31, e fazer uma oração a Deus pedindo sabedoria para que nos dê entendimento sobre a palavra. Eu vou também orar para que você tenha bênção em sua vida, bênção na sua casa, com seus familiares, bênção no seu trabalho, para que haja prosperidade e tenha condições de manter a casa. Bênção sobre a sua saúde, para que você seja restabelecido se estiver enfermo e se mantendo saudável, se for o caso. É o meu desejo, o desejo de Deus para você nesta oportunidade. Vamos ler o texto primeiramente em Atos 16, de 11 a 18, que diz assim: E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nesta cidade, e no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo:
se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Agora vamos pular para o trecho aqui mesmo no capítulo 16 de Atos, nos versículos 25 a 31, que diz assim: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles lhe disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Vamos orar. Senhor meu Deus, te damos graças por esses textos tremendos que nos revelam o teu poder, a tua graça e a tua misericórdia sobre os povos. Abençoa a casa dos teus servos, Senhor, família dos teus servos, trabalho dos teus servos, Senhor, a saúde dos teus servos, Senhor. Nos dá direção em tudo o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos, então, estudando a segunda viagem missionária. É importante que você reveja ou veja, se não viu, as lições anteriores, onde há o relato da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, saindo de Antioquia, da Síria, e indo por toda parte da Ásia e Europa. Agora, depois de voltarem a Jerusalém e explicarem o que tinha acontecido nessas viagens missionárias, a direção da igreja resolve mandá-los para uma segunda viagem missionária. Nessa segunda viagem missionária, eles teriam a responsabilidade de entregar às igrejas, e tanto as que já estavam abertas como as que seriam abertas, o que foi decidido nesse concílio de Jerusalém acerca dos gentios, ou seja, os judeus, as pessoas comuns não judias que estavam se convertendo. E segundo o que foi decidido ali naquele concílio, eles não precisariam mais se circuncidar ou cumprir os rituais do antigo judaísmo e das leis dadas ao Senhor, do Senhor a Moisés. Então, nessa segunda viagem missionária, eles percorreram mais ou menos 17 cidades. E Paulo, antes de partir, para essa segunda viagem, ele
ele se separa de Barnabé, lembrando Marcos, que era sobrinho de Barnabé, abandonou a equipe missionária na primeira viagem. E isso aborreceu a Paulo. Mas Barnabé, amoroso, queria levar seu sobrinho novamente nesta segunda viagem missionária. Paulo se opôs e houve ali uma discussão entre eles e ficou decidido que Paulo iria para um lado e Barnabé para o outro. Nessa segunda viagem missionária, a igreja de Jerusalém, ela designou para companheiro de Paulo Silas e Judas. Silas é também conhecido como Silvano, nome latino, que Silas era o nome judaico e Silvano também como nome latino, que está lá em 1 Tessalonicenses 1:1, se você quiser conferir. E eles partem, então, para essa segunda viagem missionária. Quando estão em Listra, só ressaltando que nós não vamos ver essas 17 cidades, vamos ver principalmente a cidade de Filipos, na nossa lição, destacando que quando eles chegaram em Listra, que é na Turquia atual, juntou-se à equipe Timóteo. Paulo conheceu o moço, Timóteo, filho de mãe judia e pai grego, e esse moço tinha um ótimo testemunho, e Paulo se agradou de Timóteo. Mais tarde, Paulo vai escrever 2 cartas famosas, 1ª e 2ª Timóteo, dirigidas a este moço, conhecida como cartas pastorais, dando ensinamento para os pastores da igreja. Então, Timóteo se junta à equipe e querem irem para a Ásia, levar o evangelho na Ásia. Mas o Espírito Santo os impede e os orientam a ir para Macedônia, que fica na Grécia. Isso é muito importante nós destacarmos aqui, porque a evangelização requer oração, requer orientação do Espírito Santo. Muitas vezes queremos pregar a palavra em determinado lugar, falar a determinadas pessoas, mas precisamos antes ter orientação do Espírito Santo, porque ele conhece onde a porta está aberta, onde o coração está aberto. Nós não conhecemos, nós vamos em frente e vemos tudo com os olhos naturais, mas o homem espiritual procura uma orientação de Deus, porque aí é ele que sabe onde a terra está preparada para a semeadura. Então, obedecendo o Espírito Santo, Paulo, Silas e toda a comitiva missionária resolvem mudar os planos, não vão mais para a Ásia e vão agora para a Grécia, chegando à cidade de Filipos. E tudo se confirma ali em Filipos, que Filipos era uma colônia romana. Isso é importante, porque como colônia romana, a cidade de Filipos tinha o status de ius italicum, ou seja, ali prevalecia as leis romanas e os cidadãos daquelas cidades eram considerados cidadãos romanos e as leis romanas tinham que ser obedecidas. Nós vamos não ver nessa lição exatamente, mas
Os irmãos lendo o capítulo 16 de Atos, vão ver que no final, Paulo e Silas, depois de serem soltos, porque tinham sido açoitados e presos, nós vamos ver isso nesta lição, eles exigem uma retratação da justiça da cidade de Filipos, porque eles eram cidadãos romanos e não foram julgados conforme as leis romanas. E isso incomodou e deixou muito preocupado as autoridades jurídicas daquela região, porque ao prenderem Paulo e Silas e o açoitarem, tinham cometido um ilícito contrários à lei romana. Mas ali, quando eles chegarem em Filipos, eles encontram uma moça chamada Lídia. Paulo e Silas e a comitiva se dirigiam a um lugar especial para orarem. E ali tinha uma moça que buscava Deus, mais ou menos como Cornélio, o centurião romano. Ela tinha sede de Deus, mas não o conhecia devidamente. Então, Paulo prega aquela mulher, explica o Evangelho, e ela se torna a primeira convertida da Europa. E ali vai se estabelecer, através da casa daquela mulher, aquela mulher se converte, faz cultos na sua casa e vai se tornar, ali em Filipos, uma das grandes igrejas da antiguidade. Tudo iniciando na casa daquela moça. Então é importante nós não desprezarmos o dia das coisas pequenas, uma pequena obra, uma pequena conversão, uma pequena casa, pode se tornar uma grande igreja e ganhar muitas almas para Jesus e ser um ponto de referência para o Evangelho, como foi ali a obra que Deus fez naquela moça e naquela cidade de Filipos. Então nós vemos aqui a confirmação da orientação do Espírito Santo para o apóstolo Paulo pregar naquela cidade, porque ele sabia que ali já tinha corações preparados para o Evangelho. E aí segue, depois da conversão, Paulo pregando na cidade para os demais, fazendo o que nós chamaríamos hoje culto de ar livre, que já não tem praticamente mais, nenhumas igrejas já não fazem mais quase cultos ao ar livre. Hoje também há muita oposição ao Evangelho. Eu fiz muito culto ao ar livre quando me converti, quando muitos anos ainda na igreja pregando, fazendo culto ao ar livre, mas hoje já está quase em desuso. E nós não estamos dando mais essa oportunidade ao Espírito Santo de trabalhar em casas. E ali ele pregando, apareceu uma jovem possessa. O diabo é o nosso adversário, vive ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. E ele quer atrapalhar a obra de Deus. E às vezes ele atrapalha a obra de Deus trazendo doutrinas contrárias ao Evangelho para confundir as pessoas. Hoje é muito comum aqui no Brasil, nós temos pessoas completamente confusas, pessoas que se dizem católicas romanas, vão na igreja evangélica,
tem deuses em casa de outras naturezas, tipo Buda, tipo gnomos e superstições, horóscopos, vão no centro espírita, ou seja, pessoas completamente misturadas na sua fé, confusas, sem uma orientação clara sobre a salvação da sua alma. Esse sempre é o objetivo do inimigo, confundir as pessoas. E ele confunde através das religiões. E foi o que aconteceu ali. Aquela jovem possessa proclamava: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Ela exaltava. Aquela jovem, ela era uma feiticeira, vamos dizer assim, que tinha o espírito demoníaco de adivinhação. As pessoas iam lá para ler a sorte, conhecer o futuro através delas. Muito conhecido hoje como cartomantes, quiromantes, esse tipo de pessoas que aplicam, segundo as escrituras, uma orientação possessiva, mas fingem que são do bem. E as pessoas caem nessas ciladas. E aquela moça estava fazendo isso. Ela era escrava, naquele tempo tinham escravos, ela é escrava, tinham senhores que ganhavam muito dinheiro, porque ela cobrava as consultas. Como fazem hoje as cartomantes, quiromantes, etc. E ela, fazendo isso, confundia a mente daqueles que estavam ouvindo o evangelho sincero de Paulo e Silas. E diz que ela foi fazendo isso por muitos dias, até que uma hora Paulo expulsa o demônio daquela moça. Há muitos anos atrás, eu me perguntei por que Paulo demorou tanto para expulsar o demônio daquela moça possessa. Porque ele permitiu que ela ficasse muitos dias perturbando os cultos ao ar livre que Paulo e Silas faziam. E, irmãos, a resposta que eu tenho foi me dada pelo Espírito Santo na hora que eu estava fazendo esse estudo. Isso já faz mais do que 20 anos. O que eu trago para os irmãos é uma revelação que eu tive de Deus. E essa revelação, o Espírito Santo me falou claramente que Paulo adiou a expulsão daquela moça para que muitas almas se convertessem antes deles serem presos, porque Paulo sabia, avisado pelo Espírito Santo, que seria preso a hora que expulsasse o demônio daquela moça. E por isso a demora, porque ele queria firmar a igreja ali, queria, além de Lídia, ganhar outras almas para Jesus, para que o evangelho continuasse naquela localidade tão importante do Império Romano. E isso aconteceu. Na hora que ele resolve, pelo Espírito Santo de Deus, expulsar o demônio daquela mulher, e veja bem, uma lição importante, até para expulsar demônios, nós precisamos da orientação do Espírito Santo para fazermos a coisa certa na hora certa. E fazendo assim, aquela mulher perdeu aquele poder demoníaco que ela tinha de adivinhação, e os proprietários daquela mulher sofreram um prejuízo enorme, porque aquilo era um comércio muito rendoso. Então, eles levantaram a multidão das cidades,
incitar os juízes a prenderem Paulo e Silas, que foram para a cadeia. E lá na cadeia, eles cantavam, o servo de Deus dá muito testemunho da verdade. Nós vemos esse moço, Felipe Martins, que se encontra preso, dando testemunho da verdade, nos tempos atuais. E eles, apóstolo Paulo e Silas, mesmo preso, eles cantavam ao Senhor. Nós devemos orar por os irmãos que estão encarcerados para que tenham a mesma força de espírito que teve Paulo e Silas, cantando ao Senhor numa situação tão adversa, mas através do testemunho ganhando almas para Jesus. De repente, naquela prisão, há um terremoto incrível, as celas são abertas e, teoricamente, eles poderiam fugir. Mas eles são servos de Deus e eles querem fazer a coisa certa. Paulo e Silas não fogem. O carcereiro, quando vê o terremoto, vê que seus prisioneiros, sob a sua guarda, iria ter oportunidade de fuga, ele fica apavorado e ele pensa assim: agora eu vou ser preso pelas autoridades romanas, pois não cumpri com a minha obrigação de guarda e serei açoitado. Provavelmente ele já tinha visto coisa parecida, açoites, como se diz, ele seria martirizado antes de ser morto, enforcado, guilhotinado. De alguma forma, ele ia sofrer antes de morrer. E ele, para evitar esse sofrimento, ele quer abreviar a sua vida. Quando Paulo e Silas percebem que esse homem vai cometer tal ato, eles clamam, eles falam: não faça isso, nós estamos aqui, nós não fugimos. Estava escuro, ele não estava vendo. Mas certamente ele falou em voz alta que iria tirar a sua própria vida, e Paulo e Silas escutaram e intervieram, falando: nós estamos aqui, não fugimos não fique apavorado não faça isso. Aquele homem se assustou. Agora, para o bem, ele viu, acenderam as luzes, e ele viu que aqueles prisioneiros ainda continuavam sob o seu cuidado. Ele já tinha escutado Paulo e Silas cantarem, por isso é importante o testemunho mesmo nas trevas, porque Deus está trabalhando. Aquele homem já tinha escutado os hinos de louvor a Deus, evidentemente com muitas mensagens nos hinos, e tinha falado ao coração daquele homem. Aquele homem, agora vendo aquele milagre do terremoto, e aqueles homens moralmente sãos, não fugindo como seria comum a qualquer prisioneiro, aquilo causa um impacto fundamental no coração daquele carcereiro, e ele quer se converter, ele quer conhecer aquele Deus de Paulo e Silas, e fala: senhores, o que eu preciso para me converter? E ali a palavra de Deus foi pregada, ele se converteu, levou aqueles homens para a sua casa, e ali a bênção de Deus chegou. Coisa preciosa é a pregação do Evangelho dirigida pelo Espírito Santo. Que você possa refletir nessas duas histórias relatadas aqui no capítulo 16 de Atos, importantíssimas, fundamentais para esclarecimento da obra missionária da igreja. A conversão de uma mulher leva à fundação de uma igreja poderosa na cidade de Filipos.
uma obra que você faz, uma alma que você ganha, na orientação do Espírito Santo, você pode transformar uma cidade.